E manda um recado para a nação que está ansiosa para te ver na beira do campo. Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa é a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez esse seja melhor ainda. Louco, que golaço! Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Uma excelente terça-feira pra vocês! Já vou começar o vídeo aqui assim, cara, o Tite mandando recado para a nação rubro-negra. Você já viu o que o Tite falou? Assim que chegou no Flamengo hoje, cara do céu, ele está encantado com o CT, com a estrutura do Flamengo. Flamengo é gigante, né, galera? Então, é o seguinte, antes da gente ir pro vídeo aqui, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da Flá TV e também do canal ESPN Brasil, links na descrição. Vamos lá pro vídeo, simbora! Voltando a falar do Flamengo e não de mim, aqui está acontecendo nesse momento a conversa entre o vice-futebol Marcos Braz, o Bruno Spindel, o diretor executivo, o Tite e toda a sua comissão técnica que chega para trabalhar com o novo treinador. E há poucos instantes, o Flamengo publicou nos seus canais oficiais as primeiras palavras do técnico Tite na chegada e nesse contato com os funcionários e os profissionais que trabalham no dia a dia do CT Jorge Alau. Temos aí o Tite em entrevista à Flá TV. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. Na estrutura toda, ela te permite toda a qualidade do trabalho possível. De alto nível, como o Flamengo exige, espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. E manda um recado para a nação que está ansiosa para te ver na beira do campo. Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa é a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez esse seja melhor ainda. Legal. Boa sorte, professor. Um abraço. O Flamengo não divulgou detalhes da programação de hoje, apenas o horário do treinamento, que é 16 horas, e o horário da apresentação, que é 15 horas. Isso nos faz supor que antes do treino o Tite vai ter esse período entre 15 e 16 para conversar com os jogadores, se apresentar, trocar alguma ideia, enfim, já trazer algum tipo de elemento, né, para a sequência do trabalho do Flamengo, faltando 12 jogos para o término da participação rubro-negra no Campeonato Brasileiro, ocupando a 5ª colocação e objetivando estar na Libertadores do ano que vem, na fase de grupos, pelo orçamento que o Flamengo tem, pelo valor desse elenco, né, pela folha salarial do futebol do Flamengo, não dá para imaginar uma realidade de pré-Libertadores, né? Hoje, se terminasse agora o campeonato, o Flamengo estaria na pré, mas tem potencial para chegar até a fase de grupos e ano que vem, mais uma vez, estar na Libertadores da América. Essa é a principal meta aqui do Tite, embora matematicamente, eu creio até que ele vai falar sobre isso na entrevista de apresentação, que ainda não tem data para acontecer. O Flamengo não divulgou quando acontecerá a apresentação oficial do Tite para a imprensa, para a torcida através da imprensa. Eu já até acho que nessa entrevista ele vai falar um pouco sobre título brasileiro. É da característica do Tite sempre projetar o melhor cenário, trazer elementos que renovem a motivação do torcedor. Ele fez isso na seleção, fez isso no Corinthians, em outros lugares. Imagino que tem essa mesma característica no Flamengo. Mas, repito, essa apresentação ainda não está marcada e, por hora, a meta é chegar à Libertadores do ano que vem. O Tite que chega com a sua comissão técnica, se estiver faltando alguém, me corrijam, mas o Kleber Xavier, seu fiel escudeiro, auxiliar técnico de muitos anos, continua, obviamente, trabalhando com ele, o Matheus Bach, que é o filho dele, um dos auxiliares, César Sampaio, também continua com ele, que estava junto na seleção brasileira, o Lucas Oliveira é o analista de desempenho que estava no Palmeiras. Isso. E que trabalhou com eles na Copa do Mundo lá no Catar. E, para completar, o preparador físico Fábio Macerejan. Certo, Rafa? São esses, né? Exatamente. É uma comissão menor, Abel e amigos, do que as comissões de técnicos do naipe do Tite, né?
Recentemente o Flamengo, quando contratou técnicos estrangeiros, contratou staffs muito mais numerosos, né? E nem aí estava nesse contexto inicial a figura do Lucas Oliveira. Esse profissional aparece no radar exatamente nas últimas tratativas. A última reunião que o Tite fez com a diretoria do Flamengo foi ontem pela manhã, num hotel aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, mais próximo do Ninho do Urubu do que, por exemplo, a Gávea, né? Então, automaticamente aconteceu ali a última conversa, os últimos ajustes. Não sei se exatamente nessa reunião ou numa anterior foi que o nome do Lucas Oliveira passou a fazer parte do contexto e entrou nesta situação de compor, juntamente com os demais, a nova comissão técnica do Flamengo. É pouca gente, se a gente considerar o modelo comparativo. E uma coisa que o Flamengo não tem já há bastante tempo, desde a época do Jorge Jesus, é a comissão técnica permanente do futebol profissional. Aquela comissão que pode ser acionada para momentos de vacância do poder, digamos assim. Quando o Flamengo tem a demissão de um técnico ou a não continuidade por algum motivo, quem assume é o Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20. O Flamengo não tem uma comissão técnica permanente, porque depois do Jorge Jesus, todo mundo que chegou trouxe a sua comissão e, obviamente, o clube também não teve esse entendimento de montar uma comissão própria. Qual o grande desafio? Muitas mudanças, manutenção com melhora, preparo físico. Quais os grandes problemas que você vê que o Tite tem que resolver a curto e a um médio e longo prazo, já pensando em 2024? Rafael Prats. Abel, me parece que o Tite e o Tite tem muito esse perfil, né, de ser um gestor de pessoas, de cuidar muito do ambiente, de ter uma sensibilidade de relação humana, né, que muitas vezes até passa do ponto. Porque então ele fica o oposto do Sampaoli. É completamente diferente. O que às vezes até passa do ponto, que a gente tem uma dificuldade muitas vezes, quando a gente fala em lista de dispensa, em dispensar jogadores, às vezes ele cria uma gratidão, uma lealdade tão grande com alguns atletas, com algum grupo, que às vezes não é a pessoa que consegue fazer uma grande mudança, né? Então a gente muitas vezes fala o seguinte, não, tem de trocar 12, 15 desse grupo. Ele não tem esse perfil, porque ele tem um tipo de relação muito próxima, às vezes, com o atleta, de gratidão, de pensar muito no lado humano do jogador. E, às vezes, ele não consegue fazer isso. Nem sei se ele vai fazer isso no Flamengo também. Por exemplo, quando o Abel Ferreira, junto com a direção palmeirense, chegou no Felipe Melo e falou muito obrigado pelos serviços prestados, você nos ajudou e tal, mas agora você vai procurar outro clube. O Felipe Melo está aí na final da Libertadores. E aí, Felipe Melo, William, Bigode e outros. Sim. O Tite é mais difícil de fazer isso. É mais difícil. Pelo perfil dele, sim. Ele até em outros momentos, quando tinha de trocar alguns grupos, entre aspas, mais desgastados, ou que já tinham dado um resultado que dificilmente eles conseguiriam de novo alcançar, ele não era o técnico com esse perfil. Ele era um técnico muito apaziguador, alguém que conhece, obviamente, muito de futebol, que trabalha com uma equipe que acompanha muito futebol. O Tite não foi um treinador que, quando ficou parado, ele parou de ver futebol, muito pelo contrário. Eu acho que ele procurou se aperfeiçoar, procurou trazer gente com ele que também se aperfeiçoou, talvez até mais do que ele em algumas áreas. Tudo isso é muito importante. É uma equipe de alto nível e quer não, Abel. A gente fala aqui, e aí a avaliação de cada um como que foi o trabalho, é um treinador que dirigiu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Isso é um currículo de poucos treinadores, pouca gente conseguiu. A gente conseguiu, às vezes, algum treinador que dirigiu em uma Copa e voltou em uma outra 12, 16 anos depois. Ele não. Ele ficou 6 anos na CBF. Ele dirigiu uma seleção brasileira numa Copa do Mundo em 18 e fez todo um trabalho para 2022. Então é um treinador que chega com outro tamanho para trabalhar. Ah, mas isso aí às vezes não tem. Isso às vezes tem a ver. Porque o Flamengo tem jogadores hoje que são jogadores maiores que alguns treinadores. Eles são muito grandes dentro do Flamengo, ganharam muito no Flamengo, é um grupo muito vencedor no Flamengo. Não é todo mundo que consegue se relacionar tão bem com esse grupo. O Tite tem tamanho para isso. O jogador vai olhar para o Tite, opa, esse aqui é o técnico do Brasil na Copa do Mundo, que ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro. Isso muitas vezes, para você dialogar com alguém que é muito grande dentro do clube, pode fazer diferença. O Tite ele que me levou para a Copa, o Pedro pode falar isso. O Everton Ribeiro pode falar isso. O Felipe Luiz pode falar isso. O Pedro vai continuar no Flamengo? Imagino que sim. O Everton Ribeiro também tem mais um desses que tem contrato aí para ser negociado. Agora, quanto ao Tite em si, a questão para ele é: e agora, José? E agora, Adenor? E agora que ele foi para 2 Copas do Mundo e que ele chegou ao máximo possível da carreira dele dentro do futebol brasileiro? E agora que ele esperava e pensava em trabalhar no futebol europeu?
E agora que isso não apareceu, ele vai para o grande clube do Brasil, clube com maior potencial. Mas o que vem? Qual é o futuro do Tite na carreira dele? Quais são as ambições? O que ainda o move? É claro que o Flamengo é um grande desafio, vai gerar muitas questões internas para ele, vai mexer com a cabeça dele, mas eu acho que tem isso também. O Prates colocava, foi o técnico das últimas 2 Copas do Mundo, que não foram Copas que vão ficar guardadas positivamente na memória do torcedor brasileiro. O Brasil caiu mais uma vez nas mesmas fases que vinha caindo antes. Assim, ele não conseguiu fazer essa diferença. Ele não conseguiu quebrar a casca do ovo, né? Ultrapassar esse momento. E para ele agora, o que o move? Acho que o Flamengo tem tudo para mover o Tite, mas dentro dele, e o Tite falou muito sobre isso depois da eliminação na Copa de 18, que ele estava sempre rememorando, relembrando aquele jogo com a Bélgica. Dava a impressão que ele não conseguia dormir, porque quase toda a coletiva ele falava do jogo da Bélgica. E como o Tite, depois da última eliminação, desapareceu... Desapareceu, ninguém fala com o Tite desde a véspera da eliminação do Brasil. Ele falou muito antes da Copa, né, Eugênio? Depois da Copa, não. Depois ele deu aqui uma entrevista ou outra em podcast e tal, mas não o dia a dia do futebol. O que é agora, né? Eu acho que a grande pergunta é essa para o Tite. E agora, José? E agora, Adenor? Quero aproveitar, então, já que você colocou essa questão que eu acho interessante, por que você acha que o Tite não conseguiu uma vaga num clube da Europa como ele imaginava? Isso faz parte, talvez, de uma falta de prestígio dos técnicos brasileiros em geral, que pode ter atrapalhado ou não? Faz parte, Abel. A gente debateu isso recentemente no nosso podcast de futebol nacional, o Rolou Melão. Tem várias questões que concorrem para que ele não tenha ido para o futebol europeu. Acho que essa é uma delas, né? O treinador brasileiro não é hoje um profissional valorizado no mercado internacional. Mas não acho que seja a principal. Vamos lá. Porque ele tem um diferencial, né? O Tite... Ter sido exatamente o técnico da seleção nas 2 últimas Copas. Mas em desempenho em relação ao futebol de elite, ele não desempenhou. Ele não conseguiu fazer essa seleção jogar um futebol suficiente para encantar o mundo. Não é nem ser campeão. Para as pessoas olharem, nossa, mas esse Brasil... Olha só, está especial, está diferente. Não, foi um desempenho médio, né? Dentro de um padrão que as outras seleções também alcançavam. Mas tem uma questão também que é a seguinte, na Europa existe muito uma separação, há exceções, são poucas exceções que confirmam a regra, de treinador de clube para treinador de seleção. Então você vê aqueles grandes treinadores de clube, eles não vão para seleções. O Mourinho nunca foi para a seleção portuguesa, até hoje, não sei se no futuro irá. O Guardiola nunca foi para a seleção espanhola, nem nenhuma outra. O Klopp nunca foi para a seleção alemã, o Ancelotti nunca foi para a seleção italiana. Esses grandes nomes... Então, assim, tem muito esse perfil. Por exemplo, o então técnico de Portugal, né? O Fernando Santos. Ele vinha de outras seleções, tinha trabalhado na Grécia. Então, era o técnico de seleção. O atual técnico de Portugal, o Roberto Martínez, era o técnico da Bélgica. Então, tem Na Alemanha tem um pouco diferente, né? Que eles costumam pegar o Joachim Löw, que foi campeão do mundo com a seleção alemã e permaneceu lá por um longo período, ele não foi técnico de clube com destaque. Depois que saiu, não foi para clube nenhum. Agora sim, a gente tem o Nagelsmann, que assumiu recentemente a seleção, né? E antes dele mesmo, o técnico que tinha saído do Bayern de Munique para a seleção, mas que também tinha uma história longa na seleção como auxiliar. Hans Flick. O Hans Flick. Então, mas são exceções. O Luiz Henrique é uma exceção, que agora assume o PSG e foi técnico do Barcelona, mas durante um período foi técnico da seleção espanhola. Eu acho que tem muito disso e tem também das limitações do Tite, enquanto idioma. Então, o Tite preferiria trabalhar no futebol italiano. Não se imagina trabalhando no futebol inglês, por exemplo. Acho que muito menos no... E outra, será que estaria disponível para pegar um clube menor?
Porque, de repente, você pega um clube menor, faz um bom trabalho na Europa e você joga o seu nome do mercado. Como a gente tem vários exemplos hoje de técnicos que se destacaram no Sassuolo, Sim. no Hoffenheim, sabe? Em clubes de menor expressão, mas opa, esse cara aqui apareceu e consegue uma vaga num clube maior. Não sei se o Tite estaria disposto também a pegar, como não tem estado disposto o Gadiardo. O Gadiardo está no mercado. Porque ele, esse aqui eu não quero, não. Aquele ali eu também não quero, não. Ó, tem a proposta do Olympique de Marseille. Não quero o Olympique de Marseille, não. Se vier o PSG, ele aceita. Se vier o Barcelona, ele aceita. É dele, cada um na sua. Mas eu acho que são vários fatores que concorreram para o Tite não assumir um trabalho na Europa ou, de repente, não tenha vindo a proposta que ele imaginava que pudesse vir. Bacana! Tite fala sobre seus objetivos no Flamengo, ser melhor do que os outros e que nós mesmos. Vocês viram aqui, galera, este corte do programa F360 da ESPN Brasil com a fala do Tite. O Tite falou oficialmente pela primeira vez como técnico do Flamengo. Provavelmente a apresentação oficial será amanhã, galera, na quarta-feira. O horário a gente não tem ainda. Muito bem, você gostou ou não gostou da contratação do Tite? Comente aqui, quero saber a sua opinião sobre o Tite no Mengão. Vai dar certo ou não vai dar certo? O que você acha? Você, torcedor do Flamengo, mais enfático, você mais otimista? De repente você está assim em dúvida? O que você está pensando, meu amigo e minha amiga? Comente aqui, quero saber a sua opinião, tá bom? Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui, ó, é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!